Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, passaram-se 40 dias da Páscoa e nós celebramos a ascensão do Senhor. Foi preciso que Jesus ficasse 40 dias, e o número 40 não é um número qualquer, o número 40 é o número da penitência, é o número da quaresma. Então nós fizemos 40 dias de preparação para a Páscoa e depois 40 dias para entender a Páscoa. Quer dizer, mesmo na alegria da ressurreição, o Senhor ainda precisava purificar aquelas pessoas, pelo entendimento. Eles precisavam entender a ressurreição. Foram 40 dias de aparições, 40 dias de manifestações do Senhor, para ver se colocava no coração e na mente dos apóstolos, da igreja, na sua origem, a força e o poder da ressurreição. Porque, veja, a vitória da ressurreição é que é a vitória verdadeira. Porque existe uma diferença entre vitória e ganho. Quando você ganha, é você que trabalhou e ganhou. Ganho é seu. É a sua inteligência, a sua articulação, compreende? O seu trabalho e o seu esforço. Muito cuidado, porque pode ser apenas ganho. E não vai levar você a lugar nenhum. Ganho é aqui para a terra. Ganhos são ganhos que a gente tem aqui para essa vida. O que Jesus quis mostrar é que o verdadeiro ganho é quando esse ganho se transforma em vitória. E vitória só é vitória se o ganho for com Cristo. Se o ganho for com Jesus. Ganho sem Jesus não é ganho verdadeiro. É somente uma ilusão provisória. Porque a verdadeira vitória está em Cristo. Em permanecer em Cristo. Veja que há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, Jesus dizia: eu sou o bom pastor. O ressuscitado é o nosso pastor. Ele nos agrega como igreja, como rebanho seu. Depois vós sois os ramos e eu sou a videira verdadeira. Se vocês estão inseridos em mim e eu estou em vocês, vocês têm vida. Se vocês se afastam de mim, então esses ganhos que você tem longe de Jesus, esses ganhos que você tem longe da igreja, longe do Senhor, mais cedo ou mais tarde vão se transformar em ramos secos, vai secar, porque o dinheiro vai ficar. A roupa que você veste, daqui a pouco você não veste mais. Nem para a vida vai servir, porque não vai com você. Então quais são os ganhos
que de verdade permanecem, os ganhos que se transformam em vitória. A minha união com Cristo Jesus. E aí, domingo passado, a explicitação de que graça era essa, né? Era o amor. Jesus dizendo, permanecei no meu amor. O amor que perde, o amor que muitas vezes parece para o mundo uma derrota, um ganho que para o mundo é risível. O mundo ri dos nossos ganhos. O mundo ri das nossas vitórias. Eles não veem isso como ganho, como vitória. Esse ganho é o ganho verdadeiro. Muitas vezes eu perdi para meu irmão ganhar. Muitas vezes eu me anulei para que meu irmão pudesse se elevar. Então, essa festa de hoje, da Ascensão, cair no Dia das Mães, é perfeito. Perfeito. Porque é exatamente isso que uma mãe faz. A mãe demonstra qual é a verdadeira vitória na vida dela. A verdadeira vitória na vida de uma mãe não é que ela esteja bem, mas que o filho esteja bem. Sim ou não? A mãe verdadeira. Estamos falando de uma mãe de verdade. Qual é o ganho verdadeiro para uma mãe? É ver o filho bem. E o filho só está bem de verdade quando a mãe percebe que o filho está com Deus. Que as coisas que o filho está construindo, as coisas que o filho está fazendo, realizando, não é sobre a areia, compreende? Que vem a primeira enchente, a areia, quando vem a primeira tempestade, derruba o que foi construído, tira o que foi construído, porque não tem alicerce. A mãe verdadeira, ela se alegra quando o filho constrói seus ganhos, as suas vitórias são baseadas, tem como alicerce a rocha firme, que é Cristo Jesus. A mãe, ela é capaz de tirar da boca para ver um filho bem. A mãe é capaz de adoecer, se for necessário, para ver um filho bem. A mãe é capaz das coisas mais loucas, que o mundo vai chamar de loucura, que o mundo não compreende, mas que o amor ensina, que o amor verdadeiro, esse compreende. E é por isso que existe entre filho e mãe uma ligação que só é comparada à nossa ligação com Deus. Tanto é assim que Deus se compara a uma mãe. Deus se compara exatamente a uma mãe. E aquela pessoa que na sua vida serviu por mãe, porque muitos dos que estão me ouvindo, talvez não conheceram a mãe biológica, não é? Foram criados por outra pessoa, mas você sabe de quem eu estou falando. Aquela pessoa que na sua vida ocupou esse lugar, que mostrou para você quais são as verdadeiras vitórias. O que é de verdade ser vitorioso. Quando o céu se abriu e Jesus se despediu da igreja, dos apóstolos, trombetas soaram e o Senhor se elevou à glória do céu. O texto da carta aos Efésios diz que Ele está sentado à destra do Pai. E lá Ele é nosso único e eterno intercessor. Quando Jesus entra na presença de Deus no céu, do Pai no céu, com a força do Espírito Santo, o texto diz assim, da carta aos Hebreus, que Ele entra na glória do céu com a nossa carne humana, com o nosso corpo humano, porque Ele se fez verdadeiramente homem. Mas é interessante que Ele entra com as chagas, não mais dolorosas como na cruz, mas agora com as 5 chagas gloriosas, para nos ensinar outra coisa que toda mãe nos ensina, que não tem vitória verdadeira sem dor. Não tem vitória verdadeira sem cruz. Não tem vitória verdadeira que depois você não olhe para seu corpo, para sua vida e não veja as marcas do que custou aquela vitória. Essas vitórias fáceis, né, que chegam de mão beijada, desconfie. Vitórias verdadeiras, vitórias que são alcançadas por Deus, e não apenas pelo seu talento, e não apenas pelo seu jogo de cintura. As vitórias verdadeiras deixam marcas em nós, porque custaram o sacrifício, custaram noites insones, custaram lágrimas, e muitas vezes custaram você ter que morrer para muita coisa,
para chegar onde Deus queria que você chegasse. Amém? E quando você chega ali, é como Jesus chegando aos céus. Você olha para trás, você olha para a sua história e você vê as marcas. E você vê as marcas. Essas rugas que estão surgindo no rosto, na face da sua mãe, ou que já estão aí marcadas, os sulcos, são as marcas desse amor. São as chagas desse amor. De quem se sacrificou, por mais que a cirurgia plástica ajude. As marcas, elas são internas, né? Elas são internas. Elas estão aqui dentro da mãe verdadeira. E você louva e agradece a Deus. Porque você olha para sua mãezinha, e quem não tem mais a mãezinha aqui na terra, vai lembrar. Vai agora fazer a recordação de que ela saiu dessa terra com as chagas de Cristo Jesus. Ela não saiu aqui dessa terra sem as marcas das feridas. Sem as marcas do trabalho. E do trabalho árduo, para que você pudesse dormir em paz. São memórias que nós nem sequer guardamos. De noites em que você e eu doentes, não é verdade? E ela ali, velando a nossa dor e o nosso sono. Quando na realidade a dor maior era dela, porque uma mãe sabe. E quando um filho adoece, a dor maior quem padece é ela. Então a minha mãe, quando ela terminar a jornada dela aqui nessa terra, ela vai entrar na glória do céu, e eu creio nessa palavra, com as chagas do que ela sacrificou aqui nesta terra. Vou contar para vocês. Hoje eu presidi a missa da manhã às 8 horas. Era o padre Vinícius e ele pregou na missa. Mas eu pedi a ele licença de presidir a missa da manhã, porque a minha mãe estaria de volta depois de um mês sem ir à missa. Depois daquela cirurgia grave, pesada. Daí eu olhava lá do presbitério, da minha cadeira de sacerdote, a minha mãezinha sentada lá atrás das freiras. Magrinha, pálida ainda. E Deus foi me dando a consciência de que pode até ser que eu vá antes, mas que aos poucos minha mãezinha está indo. Ela está com 72 anos. E que se a gente não aproveitar, se a gente não curtir, dando alegria e orgulho, qual é o modo que minha mãe tem de se alegrar e de curtir a minha presença e a presença dela aqui nessa terra, se não for enchendo-a de amor, de orgulho, de alegria? Olhei para a assembleia e eu vi a minha mãe ali, sentada. Quando nós vínhamos descendo para ir para a missa, ela disse assim: eu vou contar uma coisa para você que a gente está indo para a missa. Eu pensei que talvez essa missa não existisse. Eu pensei, olha, que isso é coisa que minha mãe me fale. Indo para a missa, eu pensei que essa missa não fosse existir. Mas que bom que Deus me deu a graça de poder voltar para essa missa. Aquilo foi uma palavra que calou tão fundo no meu coração. Sabe por quê? Porque esse dia vai chegar. Como chegou para muitos dos senhores e das senhoras que estão aqui. E a única forma que nós temos de saudar a memória de nossas mães e a presença delas aqui nessa terra é estando unidos profundamente a nosso Senhor e olhando para o céu, que é para onde elas olham. Vocês entenderam? Minha mãe não falou de dinheiro, minha mãe não falou de ganhos, minha mãe não falou de paróquia, minha mãe falou de uma única coisa. Eu pensei que eu estaria nesse Dia das Mães celebrando essa missa com você do céu. O céu é a nossa pátria. Por que foi um soco no estômago? Porque o que a minha mãe disse é: a minha pátria é o céu. A sua pátria, a sua pátria é o céu. Nós não temos pátria aqui nessa terra. Isto é uma grande viagem que nós fazemos, mas a nossa chegada
O nosso lugar de chegada é o céu. Há 100 e poucos anos, Nossa Senhora disse isso em Fátima. Essa é a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, nossa mãe do céu. A aparição de Nossa Senhora para Lúcia e para os 2 pastorzinhos foi exatamente isso. A Jacinta e o Francisco, ali extasiados diante da mãe, daquela figura, daquela imagem, perguntaram a Nossa Senhora quem era ela, qual o nome dela. E na primeira aparição, Nossa Senhora não disse o nome. Nossa Senhora disse: eu vim do céu. A mãe do céu. Eu vim para onde vocês vão. E vim para dizer para vocês qual é a mensagem de Fátima, que depois se repete em cada uma das aparições, que a nossa pátria é o céu. E que se nós queremos ir para o céu, nos encontrarmos com Deus e como família, o caminho é oração, penitência e o que mais? E o que mais? Caridade, o amor, a entrega da nossa vida a Deus. Que não há outra estrada, não há outro caminho. Nossa mãe nos indicou, nos lembrou o que Jesus havia nos ensinado. Que a nossa origem é Deus e o nosso término é Deus. Nós começamos em Deus e terminamos em Deus. E nesse intervalo aqui na terra, ou nós vivemos aprendendo a sofrer, porque isso aqui é um vale de lágrimas, aprendendo a enfrentar o que tem que ser enfrentado, a carregar a nossa cruz, a saber que as marcas ficarão no nosso corpo. Isso aqui não é uma brincadeira. Por mais que o mundo brinque com a vida, por mais que as madonas da vida brinquem com a vida, brinquem com a nossa fé, brinquem com a nossa religião, sim, é verdade, eles zombam de nós, mas eles zombam das nossas mães. Nossas mães são tratadas como coisa do passado. Sua velha, seu tempo passou. Nós tratamos assim. Riem e zombam de Nossa Senhora. Riem e zombam da mensagem de Fátima. Vocês acham que tem lugar no mundo de hoje para vida de oração, vida de penitência, de sacrifício pelo irmão, por amor a Deus e ao próximo? É claro que não. Nós vivemos numa sociedade que baniu Deus, numa sociedade que só fala de ganhos e não de vitória. E quando eles falam de vitória, é a vitória do coach, é a vitória do homem, é a vitória do dinheiro. Isso não é vitória, isso é ganho. E sem Deus é ilusão, e sem Deus não é nada, porque não nos conduzirá à pátria do céu. Então, hoje nós louvamos por nossa mãe do céu. Louvamos por nossas mães, louvamos a Deus por nossas mães da terra, aquelas que nos ensinaram os verdadeiros ganhos e as verdadeiras vitórias, porque elas mesmas trazem em seu corpo essa marca, os valores que levam ao céu. E agradecemos a Jesus que Ele, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, como diz a segunda leitura, entrou na glória do céu e nos arrasta. Aqueles que estão unidos a Ele, Ele nos leva, Ele nos eleva à pátria celeste. Por fim, quando Jesus terminou e o céu se fechou e as nuvens o encobriram, e agora você só o encontra pelos sacramentos, pelos meios que Ele falou que ficaria entre nós durante a Páscoa, os que estavam ali ficaram de braços cruzados, admirados. Vocês leram a primeira leitura? Prestaram atenção? 2 anjos apareceram e disseram: o que vocês estão fazendo aí de braços cruzados? Que é isso? O que vocês estão pensando? Descruzem os braços. Vamos trabalhar? Jesus disse para vocês descerem a Jerusalém e fazerem tudo o que Ele mandou. Virá o Espírito Santo, domingo agora. Virá o Espírito Santo, Pentecostes, para dar força a vocês, para fazerem o que vocês têm que fazer. Era para você estar aposentado. Descruze os braços. Não tem aposentadoria. Cristão não tem aposentadoria. Cristão não aposenta de ser cristão, amém? Como a tua mãe nunca se aposentou de você, sua mãe nunca desistiu de você.
Não há aposentadoria para quem ama. Ah, mas eu estou doente, veja a minha situação. Não existe doença que lhe impeça de servir a Deus. Descruze os braços. Essa semana eu estive com uma senhorinha, 96 anos de idade. 98, nós falamos 96, né? Ela corrigiu na hora, 98. Por favor, não me tire meus anos de idade. Dona Maria Conceição, que sempre pôde vir aqui, mas agora está em casa recebendo a comunhão. E ela está ali em oração, intercedendo pela paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Falou: padre, eu estou aqui no meu trabalho é esse agora. Ela caiu, não pode mais andar. Então, quando eu podia andar, eu rezava andando. Agora eu estou rezando em cima da cama. Não tem aposentadoria. Aquele que ama, ama. Nós estamos no 3º dia do Tríduo. Antigamente aqui nessa paróquia se fazia uma novena, meu Deus, se fazia um tríduo só pela misericórdia. Lotados 3 dias do tríduo. Então, porque as pessoas podem pensar, porque hoje é domingo. Estava lotado no Padre Kennedy, estava lotado ontem, com gente na praça, como está hoje. Veja, uma paróquia que parou de cruzar os braços. Uma paróquia que entendeu, que está entendendo, que não tem vida cristã de braços cruzados. Que nós não podemos esperar que as pessoas simplesmente venham. Que nós temos que ir ao encontro desse povo de Alphaville e Tamboré, que não conhece a misericórdia, que não conhece o amor de Deus, para que eles conheçam, para que eles possam também conosco subir ao céu, que é a nossa morada. Obrigado, Jesus, por esse tríduo, pelo Dia das Mães, e porque nós temos esta certeza, essa convicção de que daqui é para o céu, e lá está esperando a nossa verdadeira e definitiva vitória. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E viva Nossa Senhora de Fátima. Viva!